Sons da Terra. Oi, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Está começando mais um Sons da Terra, hoje para falar de natureza de um lugar muito bonito, né? Que até no nome é bonito, né? Até no nome é bonito. A gente vai trazer, né? A gente tem aqui um convidado muito especial, José Sabino, que é biólogo, apaixonado pela natureza, documentarista. Ele vai trazer um pouquinho das histórias pessoais, também dessa paixão por registrar, e tem registros inéditos aqui, hein, Paulo? Hoje a gente vai revelar. Isso, e ele tem um trabalho muito grande, apesar de em várias regiões do Brasil ele trabalhar aí, mas em Bonito, na região do Mato Grosso do Sul. Então, detalhe, a Nanda conversando com ela, falou assim, vai lá receber o professor Sabino. Eu falei, eu não conheço o professor Sabino. Mas eu falei, como não? Eu conheço o professor Sabino só pela internet, a gente conversa já faz uns 2, 3 anos, troca figurinha há muito tempo, mas pessoalmente é a primeira vez. Quem me apresentou o professor Sabino foi o professor Domingos, da Unesp, né? Que é um grande parceiro. Que é um grande parceiro. E o Jean também, a gente conversava muito sobre o professor Sabino. E pela primeira vez a gente está recebendo o professor Sabino aqui no Sons da Terra, né, Ananda? Muito bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Ananda e Paulo, um prazer estar aqui com vocês, uma alegria sempre poder compartilhar o pulso, a vida, né? O vigor que a natureza tem e nos dá. A gente faz parte dela, né? A gente esquece porque nós estamos nas grandes cidades, né? Nós estamos, de certa forma, divorciados da natureza, né? Por conta do modo de vida das sociedades modernas, né? Colado em telas, né? Mas a natureza tem um poder incrível, né? E a gente, como biólogo, acaba, então, tendo um contato privilegiado, né? E muitas vezes querendo compartilhar com as pessoas isso também. Por falar em divórcio, quando foi o casamento do professor com a natureza? Como que foi esse casamento? Começou cedo, Paulo. Comecei a ir para a natureza com o meu saudoso pai. Ele era um pescador amador e nós morávamos no interior de São Paulo, em Altinópolis, na região de Ribeirão Preto. Existia um riacho que existe até hoje, mas ele era incrivelmente conservado, de água clara, né, chamado Rio Araraquara. É um rio de pequeno porte. Olha, né? Região de Nova Europa. Araraquara, que fica na região metropolitana de Nova Europa. Tá certo. Mas Altinópolis é ali perto de Ribeirão. E era um riacho de cerrado extremamente conservado. E ali eu iniciei meu contato, então, com os lambarizinhos, os bagrinhos, os cascudos, né? A gente ia, pescava, passava o dia, né, comendo pão com mortadela, refrigerantezinho refrescado dentro d'água, amarrava com um barbante e colocava um refrigerante dentro d'água. Essas memórias estão na minha cabeça, eu tinha 6, 7 anos, 8 no máximo, né? E elas são muito vívidas, assim, né? A gente tem, né, acho que parte do que nos molda como seres, assim, tem a ver com essas primeiras experiências, né? E quando você fala de um cientista que está com a natureza, né, é difícil dissociar, né? Quando que eu comecei a ser biólogo? Acho que eu comecei a ser biólogo nessa fase, né? Não tinha o diploma e não tinha o estudo. Mas esse amor, essa paixão pelo mundo natural, pela biodiversidade, que é o termo que a gente usa hoje, né? Ela nasce, então, muito cedo. E aí acontece uma coisa muito peculiar, né, que foi o fato de meus pais mudarem para Ubatuba, né? Eu tinha visto o mar 3 vezes na vida, e fui mudar em Ubatuba, com 12 anos fui morar em Ubatuba, então eu tinha de frente o Oceano Atlântico e nas costas a Mata Atlântica, né? E isso também certamente foi muito marcante, porque eu vivia alugando canoa de caiçara para explorar os manguezais, os riachinhos ali do litoral norte de São Paulo, né? E aí isso foi marcando, muito antes de entrar na faculdade e estudar peixe, eu fiz meu curso de mergulho, então comecei a ter um contato muito próximo, né, com a natureza. E por volta dos 8, 9 anos eu ganhei minha primeira câmera fotográfica, uma Kodak Instamatic, totalmente pequena, amadora. E aí veio o segundo casamento, que é o casamento com o jornalismo, porque a gente... Com documentação, né, da natureza. O professor José Sabino, além de biólogo, hoje está ligado a que instituição, professor? Eu estou como professor especialista visitante na Unicamp. Na Unicamp. Também é jornalista, trabalhou na Folha de São Paulo, né?
Trabalhei entre mestrado e doutorado, uma pausa para o jornalismo científico, e foi uma grande escola, né? Porque a linguagem acadêmica, o tempo da universidade é um tempo, preciso fazer um artigo e ele vai levar entre conceber e publicar 1 ano e meio, 2, isso quando o fluxo vai bonitinho, né? E no jornalismo não, né? Você entrevista de manhã, vocês sabem disso. E quando a gente liga pedindo para o professor uma ajuda, o professor urgente. já entende. Não, é sempre para ontem, né? Mas então, assim, na verdade, acho que cientistas e jornalistas têm muita coisa em comum. Apesar da maneira de produção ser diferente, a gente busca apurar a verdade, com base em fontes, com base em evidências, né? E cada vez mais isso é importante no mundo atual, um mundo recheado de desinformação, de fake news, de discurso de ódio, né? Sim. Então, o papel da ciência e do jornalismo são pilares para o mundo democrático, para o mundo livre, né? Então a gente tem que olhar por esse prisma também. Eu queria que você falasse, você falou, já deu uma deixa aí em relação aos peixes, né? Por que os peixes, né? O que te fascina nos peixes? Qual que é a sua relação, então, com esses estudos? Eu acho que tem muito a ver com o habitat, né? A água, né? E sempre, no meu caso, sempre ligado a águas muito limpas, seja no mar, para observar amadoristicamente quando eu era adolescente, ou já na graduação que eu fui estudar os riachinhos de Mata Atlântica, lá em Ubatuba mesmo, né? Os riachos de Mata Atlântica, eles nascem na encosta da serra e vão para o mar, são rios normalmente de pequeno porte, desaguam no litoral, mas na parte da floresta eles são rios muito cristalinos, né? Então, essa interface, né, com ambientes límpidos e os peixes com todas as suas habilidades, né? A gente costuma enxergar peixe só com um formato, a sociedade de um modo geral enxerga peixe como comida só, mas o biólogo não, o biólogo ele vai então buscar fazer um raio-x, talvez mais sofisticado que um raio-x, talvez até uma tomografia, né, mais refinada do que são os ambientes, como os peixes vivem, o que eles fazem para se alimentar, se reproduzir, se defender de predadores, fazer migrações, né? Então, há uma infinidade. E quando a gente fala de peixes, a gente está falando de mais da metade de todos os vertebrados conhecidos. Se a gente olhar hoje para o conhecimento da biodiversidade, nós temos perto de 60 mil espécies de vertebrados, que vão ser os peixes, os anfíbios, répteis, aves e os mamíferos, nós incluídos. E a gente tem mais, no Brasil mesmo, tem mais peixe do que aves, né? Sim. O Luciano Lima, nosso biólogo, ornitólogo aí, só para... É que a gente fala que o Brasil é o país das aves, então o Brasil é o país dos peixes. Não tenha dúvida disso. De água doce, a gente tem aproximadamente 4.500 espécies, né? Fora peixes, os que estão sendo descobertos. Fora, exatamente. Principalmente peixes de pequeno porte, né? E no litoral a gente tem por volta de 1.500. Então, quando a gente fala de peixes no Brasil, a gente está falando de uma gama de espécies da ordem de 6.000 espécies, que dá 10% de todos os vertebrados do planeta. Olha só que incrível, né? E, só para a gente ter uma comparação, um dos maiores rios da Europa é o Danúbio. O Danúbio, se tiver muito, são 80 espécies. Então, assim, a gente começa a ter comparações, né? Aí você pega o Amazonas, por exemplo, mais de 2.000 espécies. O Pantanal, né, que nem é uma área muito grande, embora seja muito famosa, o Pantanal tem 400 espécies de peixes, né? Então não precisa nem soltar a espécie exótica no Brasil, né? De forma alguma, né? É sarcasmo, viu, pessoal? Depois a gente vai falar nesse assunto. Não, as espécies exóticas, elas são um grande problema, um dos grandes vetores de ameaça à biodiversidade do planeta. E aí, nesse grande leque aí dos peixes que você está trazendo, essa diversidade gigantesca, você foi estudar algumas espécies específicas ou essa amplitude também se deu no seu estudo? Os recortes que eu fiz, Ananda, foram de riachos, de hábitats de riachos. Por que riacho, né? Porque riachos, normalmente, além de ter água transparente, você tem um número pequeno de espécies, comparativamente às grandes calhas de rio, né? E o acesso à informação, para você observar mergulhando, é mais fácil, né? Então, na graduação eu estudei um riacho em Ubatuba, chamado Rio Indaiá. No mestrado eu fui para o mar, estudei peixes do costão rochoso em várias regiões ali de Ubatuba.
E no doutorado eu estudei um riacho da Jureia, da Estação Ecológica da Jureia, ali na região de Peruíbe, Iguape, e comparei com um igarapé da Amazônia ao norte de Manaus, que são riachos de floresta, em alguns lugares até a vegetação se toca, formando como se fosse um túnel de vegetação, e a floresta alimenta boa parte das espécies de peixe, né? Então esses dois habitats, né, o da Amazônia, na região do Rio Negro, em Manaus, e o da Jureia aqui, são ambientes, então eu estudei as comunidades de peixe, né, 35 espécies para cada vez que eu entrava nesses ambientes para entender um pouco mais dele. E por falar nessas florestas, nesses túneis, né, de matas sobre os rios, eu fiz uma reportagem com um professor na época que é sobre a piraputanga. E, aliás, Léo, o professor tem uma foto, não sei se dá para a gente ver, uma foto, do professor, aquela foto da piraputanga saltando. Tem fotos, tem vídeo. Essa história da piraputanga saltar, ela é muito marcante, né? Porque o peixe salta 50, 60, às vezes até 80 centímetros ela vai fora colher d'água. A fruta no pé. Fora da água, exatamente. Mais ou menos quando a gente quer pegar uma manga ali, ela sai, faz e tem uma chance de acertos e erros bem interessante. A imagem é sensacional. E eu lembro que eu fiz uma reportagem com o professor que é a piraputanga, piraputanga, né, o peixe que segue macacos, que era uma história de um pescador, né, que pegou um peixe, eu estou tentando achar o nome do pescador, daqui a pouquinho a gente vê, mas a piraputanga segue o macaco que está nessas florestas. Exatamente. Essa história é a seguinte. É muito boa. Os macacos pregos, eles se alimentam principalmente de frutos, né? E eles levam 1, 2, 3 frutos na boca e derrubam 4, 5 no chão. Se o chão não é o chão da floresta, é o rio, se eles estão comendo na mata ciliar, o que acontece? Esses frutos caem, fazem barulho e atraem as piraputangas. E com isso, as piraputangas se deslocam atrás dos macacos pregos, né? E a gente então descreveu essa história que depois acabou virando até roteiro de documentários da BBC, da National Geographic, do próprio Globo Repórter, a gente chegou a fazer algumas coisas, e no Terra da Gente também. O Coutinho chegou a filmar algumas coisas, isso já tem uns 20 anos. Esse artigo, ele é de 98, 99, então tem mais de 30. Coutinho, que ele fala, é o nosso cinegrafista do Terra da Gente. A gente está aqui com algumas imagens que você fez, né? Exato. Se quiser contar um pouquinho sobre elas. Essa aí, ela está colhendo. Você percebe a meia água, né? Ali tem um fruto pendente e elas identificam, né? O peixe fica nadando, você vê a quantidade de peixe embaixo. E ela modifica o seu ângulo, né, de natação para fazer o salto, né? E essa imagem foi captada onde? Isso em Bonito, no Rio Formoso, né, que é o principal rio da região de Bonito. Um rio ao qual muitos dos passeios aquáticos de Bonito estão associados a ele. É um rio que dá mais ou menos uns 100 quilômetros, se for contar os meandros, né? 100 e poucos quilômetros. Ela pulando para pegar... E ela salta... eu tenho umas imagens também, depois, se vocês quiserem, eu posso passar. Eu de fora d'água, e aí está em câmera lenta, ela vem também para buscar o bicho. Para a gente acrescentar aqui, ela vem pegar Ela pega o fruto pendente, né? Assim, é muito legal, é uma relação incrível. E depois ela ajuda a plantar essa floresta? Com certeza. O que acontece se um fruto cai e dentro d'água, né, e não for comido? Ele vai ser levado para baixo, né? Então... A piraputanga tem a chance de pegar um fruto e levar rio acima. Então ela ajuda na regeneração da mata ciliar e ela é um dispersor de frutos e suas sementes num processo então que a gente chama, né, de frugivoria com dispersão de sementes, né? E qual que é a diferença da piraputanga para ali? A gente tem outros peixes que são parecidos, né? Qual que é a característica dessa espécie? Na bacia do Paraná-Paraguai, no gênero Bricon, né, que é o gênero da piraputanga, só tem a Bricon hillary, que é a piraputanga. Mas se a gente vem, por exemplo, para a bacia do Paraná ou para a Amazônia, a gente vai encontrar na Amazônia Bricon falcatus, tem o Bricon cephalus, tem no Paraná
na bacia do Paraná, a piracanjuba, Piracanjuba. que é Bricum urbinianus. Que está ameaçada no Brasil. Por causa principalmente da mudança dos hábitats, né, dela. Esses peixes, todos esses peixes mais alongados, de água doce, a maior parte faz piracema. Que é essa foto. Isso é uma foto lá da Piraputanga. Parece saltando. até montagem, né? Parece montagem, mas é Hoje real. em dia... E que fruto que é esse, professor? São figos silvestres, né? Uma figueirinha silvestre. Mas elas, como a gente tem uma lista, tem um artigo que a gente fez, tem uma lista de umas 15 espécies que elas comem Tem regularmente. alguma mais conhecida que a gente... Acho que o figo, né? Tem o ingá. Elas comem ingá. O fruto Sério? do ingá, Mas o ingá, aquele... ela quando está pendente, a bicho tem uma força incrível na boca, né? O ingá é muito bom. O macaco come muito ingá. Muito, né? Uhum. E essa característica dela, ela é... A piracanjuba, que é a carne vermelha ou é as duas? Mas a piracanjuba é mais ainda avermelhada. Do né? que a piraputanga. Putanga vem de pitanga, né? Que é vermelho, né? Uhum. Pirá, peixe, putanga vem uma mudança de pitanga, né? Pitanga, vamos chamar assim. Que é o peixe vermelho. Que é um peixe vermelho, né? Mas principalmente por causa da cauda, né? Ela tem ela tá ameaçada hoje? hoje? Não. É um peixe Inclusive, bem comum. dizem que os ribeirinhos aproveitam para comer. Dizem que é uma carne boa. Não, é muito saborosa. Ela tem uma característica, em termos de comportamento, ela é muito difícil de pescar, a piraputanga. Na verdade, o gênero todo. O bricon é um bicho... E outros também desse grande grupo, né, de peixes. Matrinchã também, não. Matrinchã é o nome comum do bricon na Amazônia. Na Amazônia. Matrinchã é do gênero bricon. E a piraputanga, que tem o apelido de pera, conhecida também pera. Em Cuiabá, todo mundo só chama de pera. E por que pera? Eu acho não que sei. eu tenho uma teoria que vem de peraputanga. Isso tem a ver com o sotaque... do cuiabano, que é um sotaque meio aberto, né? Eles falam assim, aberto. Como que é? Cachorro. Brincadeira, pessoal de Cuiabá, eu adoro Cuiabá. Eu sou caipira, eu falo porta, então a gente é uma brincadeira com sotaque aqui. Banana, eles falam coisas assim bem, né? Então aqui, peraputanga. Pera seria o diminutivo de peraputanga, né? Exatamente. Então por isso que é conhecido nessa região. Exato. Pera, né? Manda um abraço pro pessoal de Cuiabá, lá, Rio Cuiabá. O professor, né? Então, o Paulo trouxe aqui, né, que no site do Terra da Gente, ele escreveu essa reportagem falando dessa relação da piraputanga com os macacos, né? Uhum. É interessante porque às vezes a gente não assimila como que uma espécie interage com a outra. Exato. E você tem também um registro aqui de outra espécie, de outro peixe interagindo assim com outro bicho que é um pouco inusitado. Eu queria que você contasse. Vou pedir pro Léo pôr a imagem aqui. Que é o dourado, né? É o dourado, e ele vai seguir, não vou dar o spoiler, né? Deixa Vamos esperar o Léo. Aí agora o Léo vai ser legal. Olha só. Essa história é muito curiosa, assim. Há uns 20 anos, eu tenho um filme até em baixíssima qualidade que mostra isso. E aí, eu tô lá, eu moro em Campo Grande, tô lá e tem os guias, né? Pessoal que trabalha nos rios e tal, são muitos parceiros nossos, né? E aí, um grande parceiro nosso, né, o Fernando Maidana, me manda esse vídeo. Eu falei, caramba, né? E aí a gente vai, então, eu fui nos meus arquivos, achei a imagem antiga, que é em baixa qualidade, mas é a mesma relação, né? Então a gente tem aí a sucuri, uma sucuri relativamente pequena, talvez de uns 4 metros. E essa é aquela sucuri pantaneira? Não, essa é a Eunectes murinus, é a sucuri verde. Verde mesmo. A sucuri anoteus, que é a pantaneira amarela. Mais amarela, né? Mas então, nesse caso... E tem bonito também a verde. A verde, sim. Em Bonito não tem a do Pantanal. Bonito está no Planalto. Né? Não é. Os rios de Bonito nascem na Serra da Bodoquena, desaguam no Miranda, que é o rio principal ali, e aí vão para o Pantanal. Então tem um degrau na parte da planície por volta de 100, 120 metros, e Bonito tem até 800, 900 metros na parte alta, né, do Planalto da Bodoquena, né? Uhum. Então há uma disjunção da fauna caracterizada por esse, vamos dizer, degrau, né? Apesar da proximidade, tem uma escala ali, uma escada, que muda. Isso. E aí o professor estava explicando a imagem. O que a gente, sim, observando assim, poderia ser como que a gente interpreta, né? Então, isso está dentro de um contexto biológico que a gente chama de nuclear e seguidor. Da mesma forma que o macaco prego é um nuclear e a piraputanga segue, né?
Por que segue? Porque tem um interesse. Qual que é o interesse? Em comida, no caso ali, é fruto. O macaco prego derruba o fruto na água e a piraputanga segue e aproveita aquilo. É uma sobra, né? O nuclear, então, O nuclear é quem vai fazer a perturbação. É o núcleo da perturbação do ambiente. Então, o macaco prego chacoalha a árvore, põe 2, 3 frutos na boca, derruba 5, 6 no rio e aí tem essa relação. No caso específico da sucuri, é exatamente isso. A sucuri é a nuclear, ela nada no fundo e com isso ela perturba e assusta. Mesmo que ela não vá comer um peixe, imagine que tem lá um piauzinho, uma joaninha, um peixinho de pequeno, médio porte, próximo ao fundo, esse peixe se assusta. E esse peixe, na hora que ele se assusta, ele vai fugir preocupado com a presença da sucuri. Mas tem outro atrás. Mais atrás, escondido, tem um rei do rio, né? No caso aí Seria o dourado. Então, há uma clara conexão. Mas o dourado é veiaco ali, ele fica ali atrás, ele também fica... ele está à espreita, né? E vocês publicaram um artigo, foi recente, então? Tem 1 ano e pouco. A gente fez uma reportagem para o site também, o professor Domingos, que foi parceiro, acho que nesse artigo também. Isso. E nós chamamos o Fernando... Esse é o vídeo antigo meu. Esse o vídeo original. Tem mais de 20 anos. Olha o douradão lá atrás, tá vendo? O dourado atrás, é impressionante. Você vê que a mesma estrutura, né? E no caso, a sucuri, ela tá ali atrás procurando comida mesmo? Ela tá ou se deslocando. Na verdade, esses bichos eles têm um certo padrão, tanto de busca de comida quanto de deslocamento, que é muito parecido, né? E sucuri pode comer perfeitamente uma piraputanga, né? Ou um peixe. Mas ela consegue rápida, mesmo ela rápido? bote, nossa. Mas ali, então, ela está oferecendo algum risco para o dourado ou não? Não, para o dourado não, porque aí, primeiro que ele está atrás, né? Você vê que ele não vai na frente, né? Ele fica à espreita, exatamente, e seguindo, né? O seguidor normalmente está, o nome de seguidor vem por isso, que vem atrás, ele segue, né? Sim. E, professor, no caso da sucuri ali, o dourado tá esperando esse peixe, ela tá se deslocando ali, né? Isso acontece porque a água também influencia. Com certeza. Essas relações, esse contexto nuclear seguidor acontece na Terra também. Tem vários casos, né? O mais conhecido estava explicando das formigas de correição. Elas andam no chão da floresta, vão espantando tudo quanto é inseto, e várias aves insetívoras, né, que comem, se alimentam de insetos, seguem a formiga de correição e se aproveitam desse susto também que a fauna terrestre que está ali. Agora, no caso da água, seja no mar ou na água doce, é preciso que tenha transparência para que haja essa interação, até para o seguidor saber que tem um nuclear ali, né? E essa relação, então, se dá muito em ambientes de água doce, transparentes, como é o caso da região ali da Serra da Bodoquena. Esse é o Rio Formoso, não? Esse aí não, esse é o Rio Olho d'Água. É um outro rio, é um afluente do Rio da Prata, que é mais ao sul, mas também na Serra da Bodoquena. Qual é aquela sucuri famosa lá, bonita, é Rio Formoso? Ela vivia no Rio Formoso, né? Mas mesmo assim, existem esses ambientes, né, igual você está citando de Bonito, não é um comportamento, né? Você mostrou o seu registro que já tem alguns anos que você fez, agora esse, né, de um colaborador que também contribuiu para o artigo, você falou da importância da ciência cidadã, né? Não é um comportamento fácil de se ver, assim, apesar mesmo de tendo esses ambientes com águas transparentes, límpidas, né? Claro que assim, a gente quando vai para o campo, você tem algumas dicas, né? Parte do comportamento de quem estuda história natural, comportamento animal, é saber assim, se eu quero, por exemplo, vou gravar ou filmar sapos, eu não vou durante o dia, eu tenho que ir à noite, que é o período de atividade. Para sucuris é a mesma coisa. Existe um período do ano que elas ficam mais ativas. E elas entram na água porque fora da água está muito frio. Então, no inverno, ou chegando na proximidade do inverno, às vezes o ar fica mais frio. Onde é que ela vai procurar energia para se deslocar? Dentro da água. Então, os momentos de maior contato com sucuris na Serra da Bodoquena são nos períodos que antecedem. Vamos pegar o inverno como... Então, um pouco antes do inverno e um pouco depois, né? Mas tendo o auge dos encontros nesse período. A gente nunca tem certeza se vai encontrar o bicho. Você tem
relatos, tal pessoa viu uma sucuri na semana passada, então você começa a explorar a partir dos relatos, também de novo, a importância da ciência cidadã, e nesse caso, os guias de Bonito são parceiros sensacionais, a ponto da gente reconhecer, né, no caso, e dar mérito para isso, fazendo com que o Fernando Maidana fosse um dos autores. Eu poderia perfeitamente estar dentro, vamos dizer, da ética. Utilizar a imagem, agradecer, né? Mas como ele tem pretensões, e acho que elas são lícitas e honestas, de ser um dia biólogo, eu falei, cara, vamos colaborar com a gente, ser top, e ele ficou muito feliz, a gente também. Né? E ele é guia? Ele trabalhava como o responsável pela nascente do rio Olho d'Água, que é um dos passeios mais queridos da região, mais incríveis, né? Chamado Passeio da Reserva Ecológica do Rio da Prata, né? E então no Rio da Prata, que fica numa fazenda que tem uma RPPN, né? Reserva Particular do Patrimônio Natural, há toda uma operação com muito zelo, com muito cuidado. E o Fernando, então, era o funcionário que ficava a maior parte do tempo cuidando dessa nascente. Hoje ele está ainda nesse grupo, né, de turismo lá, que opera outros passeios, ele está num outro passeio. Ô, professor, está falando de Bonito, eu não poderia deixar de perguntar, entrar na polêmica aqui, mas até para esclarecer com relação a essa questão do turismo, né? Porque Bonito é uma região incrível, vale a pena o turismo lá. Eu, particularmente, na cidade ainda não tive a oportunidade, mas tá na minha lista de prioridades na vida. Conhecer, eu fui ali perto, o Jardim, né? Que é do lado. O Rio Olho d'Água é em Jardim. É em Jardim, né? Tem ali o Buraco das Araras também. Buraco das Araras, né? pertinho. O Léo, nosso editor, foi lá, né, recentemente, né, com o Ciro, né? Que nós fizemos uma reportagem lá faz um ano, mais ou menos 2 anos. Mas teve uma notícia que pegou o Brasil, né, meio de surpresa, né? Foi destaque nacional. Inclusive, a primeira pessoa que comentou sobre o assunto, nem tinha virado reportagem ainda, foi o professor que comentou comigo, que foi um ataque a turistas. E pelo que a gente sabe, né, e é bom deixar isso bem claro, porque você vai para Bonito, você não vai ser atacado por um peixe lá, não é isso. Não, a chance é muito pequena. É muito pequena, foram casos isolados, mas o professor, eu estou perguntando isso porque o professor participou dessa investigação, de certa forma, com o IBAMA, né? Como foi isso? O IBAMA nos chamou, né, para acompanhá-los na condição de um especialista, né, assim. O que acontece? Primeiro, dizer que o que aconteceu é um ponto fora da curva, né? Bonito tem hoje 60, 70 passeios, desses uns 50 são em contato estreito com a água, né? Nos ambientes naturais. Esse ambiente, que chama um passeio, né, lá na região... E desses ambientes naturais extremamente seguros. Né? Seguros. Pode acontecer um acidente raro, mas pode. A pessoa fica ali batendo na água, não sei o que, vem um dourado ou uma piraputanga, dá uma... raríssimo. São exceções, né? Nesse passeio, ele era a região de Bonito tem muito calcário, ele era uma mineração de calcário que fica nas margens do rio, né? E eles retiraram o calcário, então ficou uma panela na margem do rio. Quando o calcário deixou de ser viável economicamente, os proprietários falaram, vamos fazer um passeio aqui. Aí bombearam a água, captaram a água do rio, não sei nem se legalmente, porque você tem que ter toda a autorização, né, dos órgãos reguladores para tirar a água do rio para uma atividade dessa, né? A outorga, que é o nome correto, né? Isso foi em 2002, 2003, né? Já tem então mais de 20 anos. E aí, nessa lagoa, que é a margem do Rio Formoso, os antigos proprietários colocaram dezenas de pacus. E esses pacus, então, foram crescendo. Na literatura, a gente vê que pacu pode viver aí entre 8 e 15 anos, né? Em condições de cativeiro e bem nutrido, esse bicho pode passar mais tempo. Então, uma das hipóteses que a gente tem é que os pacus permaneceram ali, ficaram bichos enormes, com a dentição muito forte. Lembrando que são hipóteses, né? São hipóteses. O que não é hipótese é que houve acidente, isso é fato, né? Que foram bem relatado. Em alguns casos chegou a amputação de dedo. Isso gerou um desconforto muito grande, óbvio que tem a questão humana, né, da pessoa em si que perdeu, vários acidentes com pontos, foram acidentes graves, não dá para minimizar.
Esse passeio, então, ele gerou, vamos dizer, uma certa reação, né, em torno disso. Então, veio prefeitura, Ministério Público, o órgão ambiental suspendeu a licença e colocou algumas condicionantes. Uma delas é que os acidentes eram numa espécie de bar molhado, né? Então, você tem a praia da Figueira, os lugares são como os quiosques, né? E as pessoas vão ali tomar uma birita, comer um salgadinho e tal. E com a proximidade, os peixes estavam muito habituados à presença humana, eles não tinham medo, né? A pessoa que está com a mão na água, então às vezes vai alimentar, que é uma coisa errada também, né? Aí ele vinha abocanhar. E aí vem abocanha. Então assim, é uma cadeia, Agora, que nem acidente de avião. Um avião não cai por um único fator. Você tem, então, o peixe foi colocado de maneira errada. Então, deixa eu perguntar, o pacu é nativo daquela região? Se for pacu, ele é nativo da bacia do Alto Paraguai, né? Então, Piaractus mesopotâmicus é um peixe, é o nome científico do pacu, com ampla distribuição na planície pantaneira e na parte baixa dos rios. Mas o pacu não é um peixe de piracema, ele não consegue, pelo formato do corpo, não consegue saltar cachoeiras. Então, e bonito tá num patamar, se o Pantanal está lá a 100, 120 metros, bonito tá os rios 600, 800 metros. Então, e separado por várias cachoeiras. Então, o pacu, embora seja da bacia, naquele hábitat mais alto, ele não ocorre. É uma invasão de uma espécie da mesma bacia, mas num hábitat não convencional. E ali, na verdade, se tornou esse local, eu não conheço, mas se tornou é um lago, então, artificial? Vamos dizer, um lago artificial, né? Com uma praia, com uma infraestrutura, tem tobogã, tem tirolesa, restaurante, é um passeio que recebe, o ano passado, segundo o gerente de lá, eles receberam 108 mil pessoas. É um passeio. E após esses acidentes, assim, quais medidas foram tomadas? Olha, primeiro foi a suspensão das atividades, da licença, e ela ficou rapidamente, assim, uns 3, 4 dias, rapidamente foi reaberto, e a imposição foi que houvesse a colocação de uma tela de proteção. A gente viu essa tela, ela é muito bem feita, é provável que os peixes, se ainda estiverem lá, eles já não vão passar por esse local onde os turistas entram na água. Mas a gente fez um esforço, foram quase 2 dias e meio de esforço de pesca, foram 2 mergulhos, totalizando um total de mais ou menos umas 3 horas, inclusive mais de 1 hora à noite, né, com lanterna. Porque o peixe tem um... Não, é para facilitar. Às vezes o peixe está mais no canto, né, mas, então vamos explorar de dia e de noite, embora pacu sejam peixes diurnos, né. Então, 3 horas de mergulho, nós deixamos rede de espera por 14 horas se somar, né, sempre somando, né, e 8 horas de linhada na vara, né. Somando também 4 varas, 2 horas. Então foi um esforço de pesca bem robusto até, para o tamanho da área, uma área de 5, 6 hectares, né, o lago, e a gente não coletou nenhum bicho. A gente tem um registro rápido de imagem aérea de 3 pacus nadando. Pacus, e aí vem uma outra polêmica dessa história, que será que são pacus mesmos ou híbridos? Porque há toda uma discussão, né, que poderia ser o tambacu, que é o híbrido de pacu com tambaqui. Que seria, que tem uma potência na mordida. Muito maior, né? Na verdade, pacu come frutas. Para você ter ideia, é a história do coquinho que a gente sempre mostra. Ele quebra um coquinho. Vai ter a retirada desses peixes dali? O que vai acontecer? A gente acha que eles já foram retirados. Por quê? Se não todos, uma boa parcela. Até porque o empresário acho que o empresário não tem essa intenção. Ele não quer queimar o filme dele. Claro. Quer dizer, já queimou um pouco, né? Mas a grande situação é que nós fizemos um esforço para ajudar um laudo do IBAMA e do Ministério Público e não encontramos, assim, não conseguimos coletar. Porque na hora que você coleta, você pode fazer análise genética e aí você tem a identidade inconteste, né, da espécie, seja ela pacu, seja ela tambaqui ou o híbrido. E não é porque as medidas foram tomadas, né, pelo que o professor está nos contando aqui, então para a gente
O pessoal que gosta, acha a região linda, e é bonito até no nome, vale o passeio lá. Não, vale com certeza. conhecer. A gente diz que bonito, o nome bonito é modéstia, porque é lindo, né? Boa, boa. E a gente, isso é um voz corrente lá, né? Assim. E uma das coisas que a gente tinha que frisar é que se houvesse a detecção, seja de pacu ou de tambaqui, né, a nossa recomendação seria a despesca. Parece, não estou afirmando de pé junto, mas parece que o pessoal do passeio se adiantou. E já fez E já fez isso aí. A gente nem conhece o lugar, a gente só está repercutindo uma informação nacional. Sim. Eu tomo muito cuidado disso, porque turismo é uma coisa séria que a gente... Sim. Não, você falou da importância. A gente tem de cabeça número. Bonito tem perto de 22 mil habitantes, 7 mil pessoas dependem do turismo. Ou seja, a força de trabalho, a empregabilidade e a pujança mesmo, né, do lugar, do destino, que é o nome técnico, né, o destino de turismo ecológico, é extremamente relevante e que ocorre muitas vezes, né, a maior parte dos passeios tem um respeito até pela força da lei, né? Se você não tiver tudo certinho, você pode ter a tua licença de operação cassada, ou suspensa ou cassada, né? Então, é do interesse do empresário que tudo esteja regular. E é interesse, acho que, do brasileiro conhecer esse lugar, né? A gente precisa, né? Conhecer esse a gente lugar, precisa para entender esse lugar, entender essa região. A gente precisa dos chamados banhos de natureza, né? Tem um teor todo científico do quanto a natureza é necessária e quanto ela faz bem para a nossa saúde, né? Acho que esse assunto ficou em alta, principalmente na pandemia, quando o pessoal ficou isolado e começou a sentir falta, de fato, desse contato, dos benefícios, né? Então, você vai trazer um pouquinho disso para a gente, mas o que eu ia falar é só uma pergunta aleatória, mas que tem a ver com o programa Sons da Terra, né? Eu acho que tá fazendo um pensamento rápido, assim, não lembro qual foi a última vez, ou se a gente já trouxe o assunto peixes para os Sons da Terra, né? E aí queria saber se peixe emite som. Emite. Então são esses dois assuntos, mas fica livre para seguir sua ordem. A gente fez uma com o professor Domingos, que ele falava do curimba, né? Curimba, tem vários que peixes. Fez o canto da Piracema, né? O canto da Piracema, né? Então vamos lá. Tem uma área hoje que é uma área super bacana, né? Muito, muito legal, que é vocalização de peixes, né? Antigamente eu falava, não, nós somos a voz dos peixes. Não vale mais isso, porque peixe conversa, né? Tem vários contextos, no caso dos curimbas, dos piaus. Piracema é canto dos peixes. Se a gente pirar peixe, sema é barulho, ronco, né? E então tem vamos dizer, um pacote de sonoro. O pessoal grava, inclusive, com hidrofone e tem características e contextos, né? Então, como que os bichos reagem em determinados contextos. Um pesquisador disse que uma vez que o fundo do mar é super barulhento. Muito barulhento, muito. Eu tive agora no Encontro Brasileiro de Ictiologia, em janeiro de 2025, foi em Palmas, né? E teve uma mesa redonda de comportamento, e tinha lá uma galera jovem, e o velhinho aqui, e a gente interagiu, foi muito rico, né? E de uma pesquisadora do Rio de Janeiro, que trabalha com vocalização em peixes. Assim, legal. Né? E aí a vocalização tem vários sentidos ali, para comunicação mesmo, para até sinal de alerta ou não? Assim? Tem, então, no caso específico de peixes, nesse caso é um contexto mais de reprodução, mas tem outros contextos também, né? Queria retomar então aquela pergunta, né, aquele assunto que a gente deu uma introduzida, já você citou o banho de natureza, né? E você também tem um conhecimento amplo sobre isso, sobre esses benefícios de fato que a natureza tem para o nosso bem-estar, né? Se puder falar um pouquinho sobre isso. Claro. O que eu posso dizer? Que o nosso cérebro, se a gente olhar para a evolução, o nosso cérebro como Homo sapiens, né, foi nós que temos aí por volta de 300 mil anos, a nossa espécie, mas os nossos antepassados biológicos também. Estivemos sempre em profundo contato com a natureza. O que é esse profundo contato? Onde que tem comida, onde que tem água, quem é que pode me ameaçar, um predador, por exemplo, Então, a natureza, ela sempre teve, vamos dizer, marcando os nossos passos de sobrevivência. Aí, a gente inventa a agricultura 10 mil anos atrás, começa a ficar menos se deslocando menos, né? Sim.
E aí a gente começa a criar as vilas, tal. Isso culmina com as sociedades estruturadas, e isso se acentua depois da Revolução Industrial com o aumento das cidades. Hoje o Brasil é 86% urbano. A nossa população de 212 mil habitantes, 86% vivem nas cidades. 14% estão nas zonas rurais, né? Ribeirinhos, pantaneiros, caiçaras, né? Assim, são as populações que vivem tradicionais. Né? Ou seja, a gente tem literalmente um divórcio, né? Do homem, do Homo sapiens, com a própria natureza, né? No sentido de não ter contato mais com fauna, flora. Mas o nosso cérebro, voltando, o nosso cérebro foi moldado naquelas condições. Então, quando a gente vai para um ambiente... E aí não precisa ir para o meio da Amazônia ou para o meio do Pantanal. Pode ser um jardim urbano. Pode ser um quintal de casa, né? Em que você tem ali uma jardineira que você planta comidas aromáticas, né? Os temperos, ou planta umas orquídeas, enfim. Esse contato, ter um animal de estimação é algo incrível, né? Tem estudos, né? E aí eu vou entrar na parte fisiológica, Nanda. Se você tem, por exemplo, estudos de pessoas que foram operadas e foram, sempre a mesmo caso, a cirurgia, retirada de vesícula biliar. Então, o padrão do estudo começou com um tipo de agressão igual. E aí os cientistas separaram as pessoas e colocaram em enfermarias cuja parede era árida, né? E a janela dava visão para um outro bloco do hospital. E, em contrapartida, fizeram com um outro grupo, aí no caso o grupo experimental, que o quarto já tinha imagens de natureza aplicada, e as janelas tinham visão para jardins, para áreas floridas, que tinham ali aves, uma quedinha d'água artificial, pássaros, borboletas. Esses pacientes que tinham contato com a natureza, eles tiveram cicatrização mais rápida, menos queixa de dor, respondiam questionários de bem-estar, existem protocolos de saúde que respondem a questionários de bem-estar, tudo muito mais rápido, muito mais agradável, e aí tem uma mensuração que aí é inconteste. Quando a gente está estressado, a gente produz adrenalina, né? No susto, a adrenalina, ela se converte numa substância chamada glicocortisol. As pessoas que estavam nas áreas de enfermaria com contato com a natureza tinham a metade do glicocortisol e as outras com glicocortisol. Ou seja, natureza gera bem-estar fisiológico. Você se acalma, você aumenta a sua atenção, a capacidade de concentração, relaxamento, sono. É por isso que quando o Paulo está estressado na redação, a gente manda ele para o mato, daí ele fica calminho. E isso é assim, eu falo que um dia de campo é uma caixinha menos de Rivotril na nossa vida, porque aquilo faz um bem, a gente volta daquilo, às vezes cansado fisicamente, né, Paulo, carregando equipamento, exposto, né, a algumas agruras, assim, picada de bicho e tal. É que eu falo que na poesia não tem pernilongo, né? Não, então a gente fala, mas a gente tem que estar preparado pro pernilongo também, exatamente, né? Não, mas é legal você estar trazendo tudo isso, porque é aquilo que eu falei, muita gente acaba trazendo pro clichê ou pro senso comum, mas você está trazendo questões, evidências científicas, provas, né? E acho que aí a gente acaba tendo uma visão mais profunda e vê que não é achismo, né? É real. Não, de forma alguma. Você tem uma base científica muito robusta. Quem propôs essa ideia originalmente é um biólogo do qual acho que muitos da nossa geração de biólogos se inspirou, né? Ele já faleceu, já tem uns 3, 4 anos. Ele se chama Edward Wilson. O Wilson propôs em 1985 uma hipótese dessa conexão do cérebro com a natureza, e ele chamou isso de biofilia. Ou seja, é a nossa predisposição genética, comportamental, de se sentir bem ao ter contato com a natureza. A base da observação de aves tem a ver com isso, né? O quanto que essa atividade virou, né? E aqui eu queria deixar um abraço para uma aluna querida, eu fui orientador de mestrado da Tieta Pivato.
é uma das pioneiras, uma das pessoas mais influentes na questão do birdwatching no Brasil, né? E ela fez um mestrado fantástico, né? Mostrando o potencial da observação de aves no Pantanal, né? E isso, então, de maneira bastante consistente, gera não só o benefício fisiológico que a gente se referiu, mas toda uma cadeia produtiva dos guias, de quem edita livros, de quem hospeda, de quem trabalha no transporte, né? Então, tá toda uma, a gente chama de cadeia produtiva, toda uma cadeia produtiva alinhada com essa forma de ter contato com a natureza. É um ambiente biofílico, o da observação de aves. O mergulho é um ambiente biofílico. A própria pescaria, A né? pescaria, quando não as há pessoas dúvida. falam, para mim o peixe pouco importa, né? Exatamente. Na verdade, o que Porque importa tem a é... contemplação, tem o ambiente, né? exato. São várias coisas. Exatamente. Então, natureza cura. Acho que essa é a frase que a gente pode colocar como um benefício, né? A experiência com documentários, como que surgiu? Eu acho que vem desde lá de pequenininho também, né? Que vem a história da máquina lá. Porque, né, assim, o meu pai era farmacêutico de profissão, a minha avó era parteira, e eles tinham uma relação boa com os médicos lá ali da cidadezinha ali, né? E nos anos 70, existia uma revista chamada Revista Geográfica Universal. E eu ganhava, minha avó e meu pai ganhavam dos médicos, que tinham uma distribuição para os consultórios, e eles ganhavam e repassavam para quem? Para mim. Então, desde pequeno, vendo a Revista Geográfica Universal, que era do extinto grupo Bloch. A Geográfica Universal imitava a National Geographic, que é norte-americana, e depois teve até uma edição no Brasil, né? Também já não tem mais. Essas revistas talvez foram ali o ponto de partida, né, desse meu interesse. Mas eu assistia também, eu estou falando aí dos anos 70, começo dos anos 70, né, alguns programas. O Daktari, que era um programa passado nas savanas africanas, e era um grupo de médicos, veterinários e biólogos que protegiam aquilo marcou. E o outro era o Flipper, né, que era para debaixo d'água, o Flipper é mais conhecido. Mas Daktari e Flipper fizeram muito dessa influência da minha cabeça, né? E aí eu cresci, provavelmente imaginando que um dia eu pudesse virar um salvador das espécies, né? Óbvio que a gente é muito menos que isso, né? Ali é tudo uma questão romantizada, tudo. E aí eu ganhei um livro chamado A Vida na Terra. A Vida na Terra foi escrito pelo maior e mais influente documentarista da história. Se chama Sir David Attenborough. O David Attenborough, ele está hoje com 99 anos. Só você completou aí recentemente. Continua trabalhando. Já narrou a história das piraputangas com os macacos, que eu fiquei assim encantado, né? Putz, grilou um paper, né? A gente ajudou, participei da produção, né? Sim. Então, aos poucos eu fui me formando, biólogo, fotógrafo, e depois passando a trabalhar como consultor em documentários, né? Então eu trabalhei para Discovery, para uma produção que chama Brasil, um Jardim para o Planeta. Essa foi a primeira grande produção que eu trabalhei mesmo, né? 2002. E depois foram várias, né? Tem grandes parceiros hoje no Brasil que me contratam como consultor. Christian Dimitrios é um deles, né? Bem conhecido, um documentarista premiadíssimo. E um outro que tem um pezinho aqui no Terra da Gente, que é o João Paulo Krajewski, né? E eu preciso colocar no meu currículo que o João Paulo Krajewski foi meu aluno, né? De fotografia. Então, assim, o João, o Christian, eles abriram algumas portas. A gente nunca chega nos lugares sozinho, né? Sim. O João e o Christian abriram algumas portas muito legais. A esposa do João, a Roberta também, né? Roberta Bonaldo. Eles me chamam e aí eu vou com a maior alegria, né, trabalhar como cientista que dá a história. E aí essa veia meio de jornalista torto, né, biólogo torto, não de jornalista torto, mas de biólogo que trabalhou no jornalismo, eu consigo às vezes buscar as narrativas. A notícia. O que é que vira uma história, né, que tem... Então, no caso dos peixes, você imagine, tem uma série da Netflix que ainda é inédita, né?
não posso falar muito, mas assim, um dos casos, você imagina quando o Pantanal enche, e aí há todo um processo de reprodução dos peixes nessas áreas inundadas, e a luta pela sobrevivência dos ciclídeozinhos, filhotes dos carás, com a defesa, então tem os predadores, tudo. Isso vira uma história, toda aquele que chama de curva dramática, né? Você tem, qualquer filme que a gente assistir tem isso, né? Que ele vai aumentando, o herói quebra a jornada do cara, herói. né? E aí pode ter, né, os chamados reviravolta, que o pessoal chama plot twist, né? Então, é reviravolta, eu prefiro, acho legal a palavra. Português é mais legal. Não. E aí aquilo vai construindo. Então, eu acabei fazendo algumas leituras, sou autodidata nessa área, né? Mas você também faz alguma captação, né? Você trouxe imagens aqui, então não é Isso, só a questão do script ou ver o que é viável ou não, você também capta essas imagens. Eu trabalho, né, com a produção de imagens formalmente, tenho uma microempresa, né, e a gente produz imagens desde 1992. Inclusive Então, contribuindo também com 33 anos. Terra da Gente e com o Globo Repórter. Exatamente. Hoje você viu, tem a oportunidade de ver aqui nos bastidores o Ciro, né? Com grande influência, né, inclusive, né? E o nome Porto, né, aqui nessa Terra da Gente, é realmente algo que e ele fez uma confissão remete que à ele história, viu a né? Nanda pequenininha, né, professor, ainda, né? É mais provável que tenha sido o irmão dela, né? Mas era na escola que os meus filhos frequentavam e os filhos do Ciro também frequentavam. Você né? vê que o mundo dá voltas, né? Com certeza. Por isso que a gente não pode pisar fora da risca. Tá? É verdade. Eu queria aproveitar, então, que a gente está já nesse viés encerrando, você citando um pouco do seu olhar de documentarista, para quem quiser acompanhar, então, um pouco desse trabalho, qual que é o Instagram, qual site as pessoas podem procurar? Legal. Então, a empresa chama Natureza em Foco, naturezaemfoco.nef, né, é o Instagram. Aí. Isso, a gente vai por aqui. E eu, Prof. José Sabino, @Prof. José Sabino, e o site, né, naturezaemfoco.net. Então aí fica aí a dica para quem quiser saber um pouquinho mais, né? E queria agradecer, professor, Nossa, novamente pela sua presença. Eu adorei conversar com vocês, assim, muito espontâneo, né? Muito à vontade, né? Não combinamos nada, né? Você vê que a Nanda verdade, faz o roteiro, a gente né? elabora um roteiro, o Paulo sempre sai o Paulo do roteiro. atrapalha. Bom, o pessoal também pode deixar o comentário aí, né? Tocando vários assuntos polêmicos, vão aparecer vários especialistas aí, pode deixar o comentário com educação, pessoal, que a gente aceita na boa, e deixar o like, né? Também, né, Nanda? E seguir também o Instagram nas redes sociais. E como o Paulo falou, né? Primeira vez, apesar de vocês estarem sempre conversando nos bastidores, produção de reportagem para o site, hoje oficialmente o primeiro encontro e que seja o primeiro de muitos, né? Nossa, que seja mesmo. Eu tenho maior e boas expectativas. O Paulo já é um amigo, né? E você está se tornando também. Assim, a gente está à disposição do Terra da Gente. Eu acompanho a Terra da Gente desde sempre, né? Ajudei muitas vezes em pautas, escrevi tem reportagem minha na revista impressa, né? Então a coisa é antiga, a relação de longa data, é uma relação de longa data. Obrigada. Valeu, professor. Gente. Obrigado. Obrigado, querido. Vamos fazer o brinde, vamos oficial. Lá. Viva a natureza. Viva a natureza. Sons da Terra.